Alô? Ah, uma encomenda. Claro. 4 fantasias de bruxa pro dia 30. Você já tem todas as medidas? Então me envia por e-mail que a gente marca uma data pra fazer as provas, tá bom? De nada, tchau. Legal, vou fazer 4 fantasias pro Halloween. Essa festa tá virando moda aqui no Brasil. A festa de Halloween tem uma origem muito antiga. Acredita-se que ela nasceu de uma lenda dos druidas, sacerdotes celtas que habitavam a Inglaterra por volta do ano 200 a.C. Diz a lenda que no dia 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, as bruxas, demônios e espíritos dos mortos se reúnem numa grande festa para bagunçar a comemoração. Em inglês, o Dia de Todos os Santos é chamado de All Hallows Eve. Com o passar do tempo, a expressão foi sendo adaptada, até se transformar no conhecido Halloween. O medo que a lenda causava foi sendo esquecido e a festa se transformou numa grande folia para as crianças, que vestem fantasias e batem de porta em porta dizendo tricks or treats, quer dizer, travessuras ou gostosuras. Ótimo, as medidas já chegaram. Vamos ver. Vou começar pelos chapéus, depois os vestidos eu faço rapidinho. Mas eu nunca fiz nenhum chapéu, ela ainda quer que os 4 tenham alturas diferentes? Eu não faço a menor ideia de como fazer isso. Bia. Eu também, quando comecei, tive que aprender muitas coisas. O começo é sempre difícil. Ai, dona Clara, que bom ver a senhora. Acabei de receber uma encomenda complicada. Vou ter que fazer uns chapéus de bruxa que eu não tenho a menor ideia de como começar. O pior de tudo é que cada um tem que ter uma altura diferente. Calma, eu te ajudo. Como você sabe, a gente sempre começa a confecção de qualquer peça pelo desenho. Um chapéu de bruxa nada mais é do que um cone. E para desenhar o chapéu, você tem que planificar esse cone. Ou seja, desenhar ele num plano. O cone pode ser representado por um arco de circunferência e os diferentes tamanhos têm a ver com a fração da circunferência que compõe esse cone. Quanto maior é a fatia da circunferência que representa o cone, mais ele vai ficando assim, baixinho. Para começar a calcular o tamanho das fatias, a gente vai precisar saber qual a medida do comprimento do contorno da cabeça. Tá tudo aqui no e-mail, olha só. O comprimento do contorno da cabeça é o mesmo para todos os chapéus, 54 centímetros. A medida da altura deve ser 35 centímetros no primeiro chapéu, 52 centímetros no segundo, 69 centímetros no terceiro e 26 centímetros no quarto. Agora preste atenção. Vamos visualizar esses dados. Vamos chamar o comprimento do contorno da cabeça de C e a medida da altura da lateral do chapéu de G. Essa altura é um segmento chamado geratriz do cone, que vai do vértice do cone até o contorno da base. Olha só o que acontece quando a gente planifica o cone na circunferência. O que antes era a geratriz, agora é o raio da circunferência. E o comprimento do contorno da cabeça fica sendo o comprimento do arco que representa o chapéu. Então, para começar a fazer os chapéus, é preciso desenhar circunferências que tenham como raio as medidas da geratriz que a cliente me passou. Por exemplo, para fazer o chapéu que vai ter a lateral de 35 centímetros, é preciso desenhar um círculo com essa medida de raio. Mas como é que eu faço para medir um arco com 54 centímetros de comprimento nessa circunferência? Bom, é claro que não existem réguas redondas para tirar essa medida. Então vamos relembrar que o comprimento total de uma circunferência C é, por definição, a multiplicação de seu ângulo total, que é 2π, pelo seu raio R. Eu me lembro disso, sim. Mas como é calculado o comprimento de apenas um arco? A gente utiliza a mesma fórmula da circunferência total, mas considerando somente o ângulo que vai ser usado no traçado. No caso do chapéu, o comprimento é igual ao raio, que é G, vezes o ângulo desse arco, que nós vamos chamar de θ. Você já tem o valor do comprimento do chapéu e da geratriz, ou seja, do raio. Agora precisamos descobrir o valor do ângulo θ. Então, fazendo as contas...
O ângulo θ é igual ao comprimento dividido pelo raio G. O comprimento é 54 centímetros dividido por 35, que é a geratriz desse chapéu. Então, o ângulo θ é aproximadamente 1,54 radianos. Perfeito! Mas veja, Bia, calcular esse valor em radianos facilita os cálculos, mas fica difícil para você visualizar. Então, a gente pode transformar esse ângulo num valor em função de π. Ou seja, θ vai ser igual a um número x vezes π. Entendi. Então, é só substituir o valor que encontramos. 1,54 é igual a x vezes π. Então, x é igual a 1,54 dividido por π. Certo! Agora vamos simplificar um pouco mais. O número irracional π pode ser aproximado para 3,14. Fazendo as contas, x é aproximadamente meio. Voltando ao nosso ângulo θ, substituímos o x na expressão e temos que θ é igual a π sobre 2, que nós sabemos que vale 90 graus. Então, isso quer dizer que o meu cone planificado tem um ângulo de 90 graus. Agora fica fácil desenhar. Primeiro eu faço um círculo com um raio de 35 centímetros. Depois eu separo uma seção de 90 graus desse círculo. Pronto! Esse é o cone que vai se transformar em um dos chapéus de bruxa. Você entendeu tudo direitinho mesmo. Que tal fazer um sozinho agora? Vamos lá. Vou calcular o ângulo do chapéu, que tem a geratriz de 52 centímetros. O comprimento C, que é 54 centímetros, é igual a θ vezes o raio, que vale 52. θ é aproximadamente 1 radiano. Escrevendo em função de π, θ é igual a x vezes π. Então, x é igual a 1 dividido por 3,14, o que dá aproximadamente 1/3. Isso quer dizer que para ter um arco de circunferência com um comprimento de 54 centímetros, você precisa desenhar o cone planificado com um ângulo de π sobre 3, que equivale a 60 graus. Ótimo! Agora só falta calcular os ângulos para os outros 2 chapéus da encomenda. Mas isso eu vou deixar para o pessoal aí da sala de aula. Dona Clara, eu ainda tenho que descobrir o jeito de fazer a aba desses chapéus. Então vamos pensar juntas. Para as abas, você precisa de 2 circunferências concêntricas, ou seja, 2 circunferências que têm o centro no mesmo ponto. Bom, a circunferência interna tem que ter a medida do comprimento da cabeça da pessoa. No nosso caso aqui, sempre 54 centímetros. Como o comprimento é um só, a aba pode ser igual para os 4 chapéus. Isso mesmo! E para desenhar essa primeira circunferência, a gente precisa achar o raio. Lembrando que o comprimento C é igual a 2π vezes R, então R é aproximadamente 8,6 centímetros. Vamos pensar numa aba medindo 4 centímetros. Então o raio da segunda circunferência vai ser 12,6 centímetros. Agora é só traçar as circunferências, recortar a parte do meio e a aba está pronta para você costurar o chapéu. Quem diria que a matemática ia salvar a minha encomenda, hein? Muito obrigada, Clara. Você me ajudou muito. Que isso, Bia. Então, bom trabalho para você e até a próxima.